Prepare-se para uma imersão profunda no intrigante mundo dos direitos humanos, especificamente como eles se encaixam no sistema legal brasileiro. É isso aí. É como ter um especialista em direito do seu lado, desvendando as complexidades e focando no que realmente importa, né? É exatamente isso. E o mais legal é que vamos usar trechos de um livro-texto de direito, com análises e casos reais, como base para esse mergulho. Uma verdadeira aula prática. Já posso adiantar, prepare-se para se surpreender. Os direitos humanos influenciam cada pedacinho do nosso sistema legal, muito mais do que a gente imagina. Nossa, já estou curioso. Começando pela hermenêutica, que é basicamente a arte da interpretação, mas com um toque especial quando falamos de direitos humanos. Interessante. Mas o que a torna tão crucial nesse campo? Bem, as leis de direitos humanos muitas vezes são bem amplas e abertas a diferentes interpretações. Isso faz sentido. E essa amplitude pode criar alguns desafios na hora de aplicar a lei em situações específicas. Por isso, a gente precisa de métodos específicos para interpretar essas leis. Entendi. E que métodos são esses? O livro fala sobre eles. Sim, ele destaca três métodos principais: o princípio da máxima efetividade, a interpretação pro homini e a primazia da norma mais favorável. Uau, quanta coisa. Pode explicar cada um deles. Claro. Começando pela máxima efetividade, imagine que cada direito tem um potencial máximo de proteção. Esse princípio busca garantir que a lei seja interpretada de forma a atingir esse potencial máximo. Então é como se a gente quisesse extrair o máximo de cada direito. Exatamente. Mas é importante lembrar que sempre temos que equilibrar esse potencial com outros direitos que podem estar envolvidos. Como um cabo de guerra buscando um ponto de equilíbrio, né? Perfeito? É encontrar o ponto ideal onde todos os direitos envolvidos sejam protegidos da melhor maneira possível. E a interpretação pro homini, como funciona. Essa é mais fácil de entender. Pro homine significa em favor do homem. Ah, entendi. Ou seja, na dúvida, a gente sempre escolhe a interpretação que mais beneficia o indivíduo. É como se a lei sempre estivesse do lado do cidadão, né? Exatamente. É como se a balança da justiça sempre pendesse um pouquinho para o lado da pessoa. Gostei dessa. E a primazia da norma mais favorável, como ela funciona? Imagine que você tem várias leis que podem ser aplicadas à mesma situação. A primazia da norma mais favorável diz que a lei que mais beneficia a pessoa deve prevalecer. É como se a gente pudesse escolher o melhor presente entre as leis E é disponíveis. uma ótima analogia. E o mais legal é que esses métodos não ficam só na teoria. Sério. Sim, o livro cita um caso real julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde a primazia da norma mais favorável foi usada para decidir um caso. Nossa, que legal. Isso mostra que esses princípios realmente saem do papel e impactam a vida das pessoas. Com certeza. E você que está nos ouvindo já parou para pensar se já se deparou com uma situação onde esses métodos fariam a diferença? É verdade. Ter essa consciência dos direitos humanos e dos métodos de interpretação pode ser muito útil no nosso dia a dia. Exatamente. Mas e quando a gente se depara com situações onde dois direitos humanos entram em conflito? Tipo, a liberdade de expressão versus o direito de alguém à privacidade. Como a gente resolve isso? Ótima pergunta. O livro aborda essa questão apresentando duas teorias principais: a teoria interna e a teoria externa. Teoria interna, teoria externa. Parece complicado. Calma! Não é tão complicado assim. A teoria interna diz que cada direito tem limites dentro da sua própria natureza. Então, a solução seria entender a extensão de cada direito, delimitando onde um começa e o outro termina. Entendi. Então a resposta está dentro do próprio direito, né? Isso mesmo. É, É como se cada direito tivesse um mapa que define seus limites. faz sentido. E a teoria externa? A teoria externa é mais pragmática. Ela diz que os direitos podem ser limitados por outros direitos, e aí a gente usa o princípio da proporcionalidade para decidir qual prevalece. Princípio da proporcionalidade. Sim. É como se a gente tivesse que pesar os direitos em uma balança para ver qual é mais importante em determinada situação. Me explica melhor como funciona essa pesagem. Imagine que somos detetives investigando um caso. Para aplicar a proporcionalidade, a gente precisa analisar três pontos principais. Quais são eles? Primeiro, a gente precisa ver se a medida que está sendo tomada é adequada para atingir o objetivo desejado. Tipo, se a gente quer proteger a privacidade de alguém, será que proibir a divulgação de certas informações é a melhor forma de fazer isso? Exatamente. É a adequação da medida. Segundo, a gente precisa analisar se essa medida é realmente necessária, ou seja, se não existe outra forma menos restritiva de alcançar o mesmo objetivo. Então a gente sempre busca a medida menos restritiva possível. Sim, É. é o princípio da necessidade. E por último, a gente faz a ponderação entre os benefícios e os prejuízos da medida. Tipo, qual direito pesa mais na balança? Exatamente.
Essa é a proporcionalidade em sentido estrito. É a parte mais complexa, pois envolve uma análise cuidadosa de todos os fatores envolvidos. Nossa, parece um quebra-cabeça jurídico. Mas é um quebra-cabeça fundamental para garantir que os direitos humanos sejam protegidos da forma mais justa e equilibrada possível. E quem decide qual direito vence no final? Geralmente é o Poder Judiciário que tem a difícil tarefa de analisar a situação, aplicar o princípio da proporcionalidade e decidir qual direito deve prevalecer em cada caso. Que responsabilidade é? É uma grande responsabilidade, mas o livro destaca um ponto muito importante sobre a proporcionalidade. Seria. Ele diz que a proporcionalidade não serve só para restringir direitos, mas também para promovê-los. Uau, isso muda tudo. Como assim? É como se a proporcionalidade tivesse duas faces, uma que limita e outra que impulsiona. Por exemplo, quando falamos de direitos sociais, como saúde e educação, a proporcionalidade pode ser usada para garantir que o Estado tome medidas efetivas para garantir esses direitos, e não apenas para evitar que ele os viole. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É como se a proporcionalidade fosse uma ferramenta para construir uma sociedade mais justa, garantindo tanto a proteção quanto a promoção dos direitos. E por falar em construir uma sociedade mais justa, a Constituição de 1988, na nossa Constituição Cidadã, foi um marco para os direitos humanos no Brasil. Sem dúvida, ela estabeleceu o Brasil como um Estado democrático de direito, colocando a dignidade da pessoa humana como um dos seus pilares. E o mais legal é que a lista de direitos presente na Constituição não é fechada, né? Isso mesmo, ela está aberta a mudanças e evoluções, permitindo que novos direitos sejam incorporados ao longo do tempo. Que incrível! A Constituição é como um organismo vivo, em constante transformação. Exatamente. Ela acompanha as demandas da sociedade e a evolução do conceito de direitos humanos. E os tratados internacionais, como eles entram nesse cenário? Ah, verdade. Os tratados internacionais também são muito importantes para a proteção dos direitos humanos. Com certeza. E você sabia que para um tratado internacional virar lei no Brasil, ele precisa passar por um processo de 4 etapas? 4 etapas, quais são elas? Primeiro, o Brasil assina o tratado, demonstrando a intenção de fazer parte dele. Depois, o Congresso Nacional precisa aprovar o texto do tratado. Se aprovado, o presidente da República faz a ratificação, confirmando o compromisso do Brasil com o tratado. E, por último, o tratado é promulgado e publicado no Diário Oficial, tornando-se oficialmente lei no país. Nossa, que processo complexo. Mas me parece que, quando se trata de tratados de direitos humanos, existe um debate sobre a necessidade da última etapa, a promulgação. Você está certa. Alguns especialistas argumentam que os tratados de direitos humanos já seriam automaticamente válidos no Brasil, sem a necessidade de promulgação. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa questão, criando uma situação bem específica para os tratados de direitos humanos no Brasil. E qual foi a decisão do STF? Estou curiosa para saber. Essa revelação fica para a próxima parte do nosso mergulho profundo. Suspense. Então, pessoal, fiquem ligados na parte 2 do nosso episódio para descobrir o que o STF decidiu sobre os tratados de direitos humanos e muito mais. E voltamos para desvendar o mistério que ficou no ar. É verdade. A gente estava falando sobre os tratados internacionais e aquela polêmica da promulgação, lembra? Sim. A questão é, será que os tratados de direitos humanos precisam mesmo dessa última etapa para valerem no Brasil? Alguns especialistas acham que não, né? Exatamente. Eles defendem que esses tratados já seriam automaticamente válidos aqui. E o Supremo Tribunal Federal já deu a palavra final sobre isso. Sim, o STF decidiu que esses tratados têm um duplo status no Brasil. Duplo status, que mistério é esse? Me explica melhor. Basicamente, o STF dividiu os tratados em 2 grupos. Os que foram ratificados pelo Brasil antes da Emenda Constitucional 45 de 2004. Ah, lá. E os que foram aprovados depois. E qual a diferença entre eles? Os tratados ratificados antes da Emenda 45 têm status supralegado. Supralegal. É como se eles estivessem num degrau intermediário, acima das leis comuns, mas ainda abaixo da Constituição. Então eles têm mais força que as leis comuns, mas menos que a Constituição. Exatamente. Entendi. E os tratados aprovados depois da Emenda 45, qual o status deles? Aí que entra a segunda parte do duplo status. Se esses tratados forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles têm status de emenda constitucional. Uau, que poder, hein? É isso aí, eles passam a ter a mesma força da Constituição. Então é como se eles ganhassem superpoderes. Isso significa que esses tratados têm que ser seguidos à risca, assim como a Constituição. É isso mesmo. É um passo enorme para garantir os direitos humanos no Brasil. Afinal, coloca esses tratados no topo da hierarquia das normas, garantindo que eles sejam aplicados com força total. Incrível. E quem está nos ouvindo percebeu a importância disso. Seus direitos podem ser protegidos por leis internacionais, mesmo que as leis brasileiras sejam diferentes. Exatamente. É como ter uma camada extra de proteção. Mas e quando a gente tem várias leis, tratados e a própria Constituição?
Como saber qual norma prevalece? Essa é uma lição fundamental. É como montar um quebra-cabeça jurídico gigante. E para nos ajudar nessa tarefa, o livro apresenta 4 visões principais sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. 4 visões. Isso mesmo. A primeira, a da supranacionalidade, defende que os tratados internacionais de direitos humanos estão acima de todas as leis brasileiras, até da Constituição. Nossa, que poder. E as outras visões? A segunda, a da constitucionalidade, diz que esses tratados têm o mesmo status da Constituição, formando o que chamamos de bloco de constitucionalidade. Então, seria como se eles fossem absorvidos pela Constituição. Exatamente. A terceira visão, a da supralegalidade, coloca os tratados acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. É aquele meio termo que a gente já viu antes. E a última visão? A última, que é a mais tradicional, coloca os tratados internacionais no mesmo nível das leis comuns. Caramba, são muitas perspectivas diferentes. Mas e o STF? Qual posição ele adotou? No famoso caso da prisão civil do depositário infiel, o STF decidiu pela supralegalidade, ou seja, os tratados internacionais de direitos humanos estão acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. A mesma lógica do duplo status. Exatamente. E sobre o bloco de constitucionalidade, o STF também já se posicionou. E qual foi a decisão? O tribunal entende que, mesmo antes da EC 45, os tratados de direitos humanos já tinham status supralegal. E, dependendo do caso, o STF pode considerar esses tratados como parte do bloco de constitucionalidade, dando a eles ainda mais peso. A hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil não é tão simples assim, né? A gente tem o duplo status, a supralegalidade como regra geral, e a possibilidade desses tratados fazerem parte do bloco de constitucionalidade em casos específicos. É complexo, mas mostra a importância dos direitos humanos no nosso sistema jurídico. É muita informação. Mas agora, o que mais o livro fala sobre direitos humanos? O livro também explora a questão da eficácia dos direitos humanos. Afinal, não basta ter direitos só no papel, né? Eles precisam ser aplicados na vida real. Verdade. E como o livro explica essa questão da eficácia? Ele apresenta 3 tipos de eficácia: vertical, horizontal e diagonal. Interessante. Me explica cada uma delas. Começando pela vertical. A eficácia vertical é a mais tradicional. Ela acontece quando os direitos humanos são aplicados nas relações entre o Estado e os indivíduos. É o Estado que tem o dever de respeitar e garantir os direitos dos cidadãos. Então, é o Estado garantindo que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. E a eficácia horizontal. A eficácia horizontal rola nas relações entre os próprios indivíduos, ou seja, entre particulares. É o reconhecimento de que os direitos humanos também valem nas relações privadas, como entre empresas e funcionários, por exemplo. Faz sentido? É como se os direitos humanos fossem um código de conduta para as relações entre as pessoas, mesmo sem a presença do Estado. E a diagonal. A eficácia diagonal é um caso especial da horizontal. Ela se aplica quando, numa relação entre particulares, uma das partes está em situação de vulnerabilidade, como na relação entre um consumidor e uma grande empresa. Então, nesse caso, os direitos humanos dariam uma força extra para a parte mais frágil. Exatamente. É como um mecanismo de proteção para garantir o equilíbrio na relação. Que legal. E a gente vê esses tipos de eficácia sendo aplicados no Brasil. Sim. A vertical é a mais comum, mas a horizontal e a diagonal estão ganhando cada vez mais espaço, impulsionadas pela jurisprudência e pela doutrina. Sinal de que os direitos humanos estão se tornando cada vez mais presentes em todas as áreas da nossa sociedade. Mas o livro traz exemplos concretos de como os direitos humanos são aplicados no Brasil. Claro. E essa é a parte mais legal. Prepare-se para se surpreender com a força e a abrangência dos direitos humanos no nosso dia a dia. Aí sim. Então, pessoal, fiquem ligados na parte 3 do nosso episódio para descobrir como os direitos humanos se manifestam na vida real, desde casos super importantes até situações do dia a dia. Chegamos à parte final do nosso mergulho. Agora vamos ver como os direitos humanos se aplicam na prática. Isso aí, vimos bastante teoria, né? Agora é hora de ver como tudo isso funciona no mundo real. E o livro traz uns exemplos incríveis. Tipo aquele caso da prisão civil do depositário infiel que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Esse caso é bem marcante, lembra como era? Me explica de novo. O depositário infiel é aquela pessoa que recebe um bem para guardar e depois se recusa a devolver. Ah, tá. Tipo quando você empresta um livro pro seu amigo e ele nunca mais devolve. Exatamente. Acontece que, antigamente, a lei permitia a prisão civil para esse tipo de situação. Peraí, a pessoa podia ser presa por não pagar uma dívida. Isso mesmo.
Mas isso não feriu o direito de não ser preso por dívida. É aí que entram os direitos humanos. O Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil assinou, proíbe a prisão por dívida. E qual foi a decisão do STF nesse caso? O STF, usando a hierarquia das normas que a gente discutiu, decidiu que o Pacto de San José da Costa Rica tinha mais força que a lei brasileira. Resultado: a prisão civil do depositário infiel foi considerada inconstitucional no Brasil. Que legal. Essa decisão mostra como os tratados internacionais podem mudar as coisas no nosso país. É verdade. Mas esse foi um caso bem específico, né? Tem outros exemplos de como os direitos humanos aparecem no dia a dia. Claro, eles estão em tudo. Na liberdade de expressão, por exemplo, que está lá na Constituição, e nos permite expressar nossas opiniões livremente. Seja em conversas com os amigos, nas redes sociais. Ou até em protestos. É verdade. E a liberdade de religião também é outro exemplo, né? A gente pode escolher nossa religião ou até mesmo não ter religião nenhuma. Exatamente. Sem contar o direito à educação, que nos dá a oportunidade de aprender e crescer, e o direito à saúde, que garante acesso a serviços médicos para vivermos com dignidade. Nossa, são muitos direitos importantes. É como se os direitos humanos estivessem em todos os cantos da sociedade. Eles estão mesmo. Afinal, a ideia é garantir uma vida digna para todo mundo. É verdade. E conhecer nossos direitos nos dá mais força para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, né? Totalmente. E não podemos esquecer, a Constituição não é estática. Ela muda com o tempo, assim como os direitos humanos. Sempre surgem novos desafios e a gente precisa estar pronto para enfrentá-los. Que mensagem inspiradora. Quem acompanhou a gente até aqui, esperamos que tenha se sentido motivado a usar o conhecimento sobre direitos humanos para fazer a diferença no mundo. Continuo buscando informação, questionando e lutando por uma sociedade mais justa para todos. E assim, terminamos mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado da nossa jornada pelo mundo dos direitos humanos no Brasil. Até